Boa noite, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do programa Food Connection, a única mesa redonda da televisão mundial, onde o assunto é a mesa. Aqui a gente discute os temas mais relevantes da gastronomia do Brasil e do mundo. Hoje a gente vai falar de um ingrediente muito especial da cozinha japonesa, o wasabi fresco. Você sabia que agora ele também está sendo produzido no Brasil e pode custar até R$8.000 o quilo? O chefe Alex Atala lança um livro sobre a mandioca, uma coletânea de textos sobre esse produto tão fundamental para o Brasil. E também vamos falar sobre a brasilidade na coquetelaria, com uma grande bartender especialista em ervas nativas brasileiras. E para a nossa conversa de hoje, realizada como sempre nesse belo cenário do restaurante Fasano aqui de São Paulo, eu tenho aqui ao meu lado a indispensável presença da minha escudeira, chefe de cozinha do Cuia Café, Bel Coelho. Tudo bem, Josimar? Sempre bom estar aqui. E temos também, como sempre, um convidado especial, que dessa vez é o cantor, compositor, um ícone da música pop brasileira, Nando Reis. Bem-vindo, Nando. Obrigado, Josimar, Bel. Bem-vindo. O Nando Reis, tão conhecido pela sua obra musical, também tem uma sensibilidade especial para a gastronomia, né? Olha, é assim, a minha profissão basicamente ela está ligada a deslocamento, né? Viajo há 40 anos. Então, a alimentação é uma das coisas fundamentais a ser, enfim, suprida e tentar encontrar, fazer com que ela seja, não depaupere a sua vida. Uhum. E, obviamente, ao longo dos anos fui aprendendo a me virar, né, vai sofisticando e, ao mesmo tempo, aprender a me cuidar. Uhum. Então, a comida é um negócio fundamental e no qual eu presto atenção, embora não cozinhe nada. Sou um homem aquele do garfo. Assim. Não, e pode comer muito mal na estrada, né? Se a gente não cuidar. Muito mal. E comer mal não significa comer barato, né? Você deve dizer porque comer bem é pagar muito. Não, aliás, se for uma das coisas mais legais de viajar também é isso, é descobrir né, as cozinhas regionais, os lugares. Sim. E aí você vai pegando uma manha também, né? Assim, no começo era guia 4 rodas, né? Sim, depois virou o meu telefone, né? Bom e velho, né? De vez em quando, estamos aqui em Cuiabá, morrendo de fome, onde eu como? Você é muito. E daí a rede de amigos, né? Assim, ajuda muito. Ajuda muito. Hoje em dia... Os Titãs, né, que é de onde você... A sua primeira formação que você teve musical, tinha um amigo saudoso, né, o Marcelo Fromer, né, que já morreu. E esse também, eu já estive com ele algumas vezes, e ele recebia telefonemas da banda. Exato. Todo mundo da banda, porque ele gostava de cozinhar, cozinhava muito com eles. Marcelo gostava de cozinhar. E ele servia meio vinho, como... né, também gostava de vinho. Marcelo teve, acho que, uma coluna no Estadão sobre comida, fez programa, enfim... A gente tinha esse barato, né, de comer. E continuo tendo, assim, e criando amigos, né, assim. Então, mas você era uma fonte. Não, e a culinária também é uma maneira maravilhosa da gente se relacionar culturalmente com uma cidade, uma região, para você conhecer, né. Vai num mercado de rua, vai num restaurante regional. Não, por exemplo, o Ver o Peso lá em Belém era um lugar que a primeira vez que eu fui... Cara, é uma universidade quase. Aliás, Belém é um lugar especial. Bom. Bom, Nando, a gente vai conversar agora sobre alguns... Antes de falar do nosso primeiro ponto de pauta, eu queria saber se você continua viajando, depois da pandemia, voltou à sua rotina. O que você tem feito de trabalho? Eu tenho viajado, sim. Né? Nesses 2 anos de pandemia, houve ondas. Né? E, assim, então... Agora estamos gravando hoje aqui em março, né? Em janeiro e fevereiro foram meses que eu tive que resfriar tudo de novo por causa da Omicron, shows desmarcados e tudo mais. Mas enfim, viajo e fazendo shows, lives e obviamente todos nós protegidos, testados, enfim, tomando as medidas necessárias. Mas a minha vida é essa. Mas tem algum álbum novo pela frente, algum projeto novo? Eu lancei...
agora, poucas semanas atrás, um disco gravado pré-pandemia, que foi uma turnê que eu fiz com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Que bonito. E que arranjos para as minhas músicas, enfim, um negócio lindo. Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele. Vou cuidar, cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. É uma experiência maravilhosa e foi lançado porque na pandemia, evidentemente, todas as coisas ficaram em suspenso, né? Eu tinha um projeto de lançar, eu ia sair com uma turnê, Nando Hits, que era uma espécie de retrospectiva e tudo mais, que tive que adiar, né? Lancei no finalzinho do ano passado e está na estrada. Já que a gente está falando de viagem, vamos lá. Vamos falar de um ingrediente que fez uma viagem enorme para chegar no Brasil, que é o wasabi. O wasabi é aquela raiz japonesa que todo mundo, que é comida japonesa muito popular no Brasil, todo mundo sabe que tem aquele condimento, né, verdinho, né, que a gente coloca no sushi, mas que na verdade aqui no Brasil raramente você encontra ele fresco. Normalmente o que a gente encontra é um sucedâneo do wasabi, que é uma raiz forte do mesmo gênero ou da mesma família, mas que é diferente, que é branca, que é mais popular na Europa Oriental e que é meio disfarçado para parecer o wasabi fresco. Esse wasabi fresco é uma coisa muito especial, inclusive no Japão, porque é difícil de plantar, é meio rara. E aqui no Brasil agora está começando a haver uma produção dele. Até então, para ter esse wasabi fresco, a gente tinha que contar com importadores que os traziam. Vamos inclusive ver o depoimento de um deles, que é o Gerard Barberin, que é um desses que sempre comprou e até distribuiu o wasabi japonês no Brasil. Vamos ver como é que ele fala desse produto. Nós compramos aqui o wasabi, lo estamos trazendo desde faz mais de um ano diretamente do Japão. Normalmente sempre desde Nagano. Lo usamos un poco por esa necesidad y esa búsqueda siempre de conseguir dar productos frescos aquí en Oculo. Y lo que Wasabi nos trajo desde el primer día fue realmente la sensación de estar ya por fin dando nuestro omakase, digamos, todo completamente con productos japoneses, con productos de verdad, con productos naturales sobre todo. Entonces, a nível de experiência do cliente, a nível organoléptico, o wasabi realmente nos dá umas sensações que não nos dá essa pasta, não? Nos dá muita mais frescura, nos dá notas herbáceas, nos dá notas florais e não nos deixa essa sensação picante, não? Que realmente não incomoda muito a muita gente. Bom, esse wasabi importado, ele dá a volta ao mundo para chegar até o Brasil. Mas vamos ouvir agora o depoimento de um produtor que já está fazendo wasabi aqui mesmo no nosso país. O wasabi fresco, ele é uma planta cujo centro de origem é o Japão. Então, naturalmente, é onde começou toda a história da produção. E ele tem algumas particularidades para se produzir. E a principal particularidade é a exigência com relação ao clima de cultivo. Então, ele precisa de um clima fresco para ser produzido. Não pode ter excesso de luminosidade e, além de tudo, ele é uma planta que é cultivada dentro da água. Então, ele precisa ser cultivado com um volume muito grande de água limpa e gelada. E mesmo atingindo todas essas condições, ela demora de 1 ano e meio a 2 anos para chegar num padrão comercial. Me explica um pouquinho qual é a diferença entre o wasabi fresco e o wasabi industrializado, Vinícius? O wasabi fresco é uma planta que ela é produzida e cultivada na água. E o wasabi industrializado, na verdade, não é wasabi. A grande maioria do que nós chamamos de wasabi industrializado, que é o wasabi em pasta ou wasabi em pó, ele tem 0% de wasabi verdadeiro. Então, a grande maioria dos que nós conhecemos, ele só tem raiz forte
que é basicamente mostarda, ela é processada e colocam-se corantes e conservantes para dar um aspecto parecido com o verdadeiro wasabi. Agora, esse wasabi, que na verdade é a raiz forte com mostarda e colorantes, né? A gente já comeu muitas vezes em restaurantes do Brasil. Você já provou esse wasabi fresco, ralado alguma vez? Eu não saberia dizer. Acho que sim, pelos restaurantes que eu fui. Provavelmente no Murakami, saca? Mas eu não sou né, como vocês, um conhecedor. A coisa que eu tenho no wasabi na minha vida é assim, sendo fresco ou não fresco, é a sensação de que quando... Eu sempre pensei, isso devia ser ótimo para comer antes de cantar, porque ele abre completamente, né? Um Vic Vaporub. É uma coisa assim, uau, as vias estão totalmente desimpedidas, assim. Sim, verdade. Mas você sabe, o Murakami é um que usa esse wasabi fresco mesmo. Se você comeu lá... Sim. Agora, realmente é uma loucura, porque ele serve o wasabi como se fosse... trufa, né? Sim. Ele traz ali uma balancinha, aqui tem 12 gramas de wasabi, você rala. É uma coisa. Aí depois vê quanto você consumiu e somando, se você usar 1 quilo, vai dar R$8.000. Quer dizer, então ainda é muito caro. Muito caro. Mas tem uma diferença assim de paladar, por exemplo, essa coisa de furar o cérebro que a gente costuma ter nesse wasabi falso, né? É o falso que dá isso? Isso é o que dá essa coisa. Então... O fresco, ele tem uma picância, mas ele parece mais um legume mesmo. O meu testemunho é de quem come o falso. Provavelmente, mas não no Murakami. Brasileiro. Não. Como todo brasileiro, a nossa memória é desse... Ou na Thelma, né? Enfim, tem essas... É um privilégio, né? Alguns sushimens e chefes conseguem ter acesso agora no Brasil, enfim. Eu nunca usei o fresco, assim, já vi, já toquei e tal, mas eu nunca usei. Tendo brasileiro, como minha cozinha é brasileira, criativa e tal, sendo um produto brasileiro agora, eu usaria, assim, alguma coisa. Quem usa o wasabi fresco sempre é a Thelma Shiraishi, que é uma chefe japonesa aqui do Brasil. Ela gravou também um depoimento para a gente, contando um pouco dessas nuances entre os dois tipos de condimento. Vamos ver aqui. O wasabi fresco, ele é um produto muito especial. Antigamente eu trazia na mala do Japão ou pedia para quem vinha de lá trazer para mim. E realmente era um trabalho muito grande, porque o produto fresco ele tem toda uma complexidade aromática muito difícil de encontrar na versão industrializada. Então você tem tons herbáceos, florais, até um fundo doce. E quando você rala ele na hora, que você percebe essa explosão muito especial de aromas e de sabores. O utensílio mais tradicional para se ralar o wasabi fresco é um utensílio de madeira revestido por couro de tubarão ou de arraia. Nós não queremos um material que possa causar oxidação e alterar as propriedades de um ingrediente tão especial. Esse wasabi brasileiro eu recebo semanalmente do produtor e eu consigo praticar um dos princípios da culinária japonesa, que é o aproveitamento integral do ingrediente. Você sabe que a Thelma, inclusive, ela vende no delivery dela esse wasabi fresco, a raiz em si, a raiz para ralar. Para você ralar ela direitinho, precisa ter aquele raladorzinho que ela mostrou, que é feito com pele de tubarão, então não é fácil de encontrar, mas acho que aqui na Liberdade, aqui em São Paulo, até vende. Fiquei pensando se não dá para usar a língua do pirarucu, que também é meio lixa. Assim, é a mesma coisa. Perguntar para ela, porque não oxida, né? Não é metal. Eu sugeri isso para ela até já uma vez, porque a língua, ela disse que nunca usou, mas Vou dar uma para ela de presente. Mas realmente é uma lixa super dura, e parece, você passando a mão nessa lixa que ela usa, parece mesmo de pirarucu. Que é lindo, né? Vamos abrasileirar, porque dependendo da forma que você cortar ou lixar, pode ser que realce outros sabores. Mas com certeza não oxida como metal. Então, né, assim, do ponto de vista orgânico ali. Para depois do intervalo, a gente vai falar de um produto muito nobre da cozinha brasileira, que é a mandioca. Fica aí que a gente volta já.
O chefe Saulo Jennings, um dos mais reconhecidos da região norte do país e embaixador da cozinha tapajônica, acaba de assumir o restaurante do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira casa do Saulo fora do Pará. O cardápio faz homenagem à cozinha amazônica e à cultura indígena e traz pratos como arroz tapajônico, com tucupi, jambu, camarão e aviú, um mini camarãozinho de água doce. O pirarucu aparece em 3 versões, fresco, seco e curado. O restaurante Mani, um dos mais premiados do Brasil, acaba de lançar um novo menu degustação. Ele foi concebido pelos chefs Helena Rizzo e Willem van de Ven, que nos explicam a gênese desse seu trabalho. O ano passado eu fiz um curso online na Escola do Gosto com o Carlos Alberto Doria e com a Viviane Aguiar sobre a gastronomia no modernismo. Desde que a gente abriu o Mani, eu sempre me perguntei muito assim, o que é a comida brasileira, né? Como que a gente coloca um pouco de tudo isso, né, na panela e faz uma coisa daqui, que tem uma cara daqui, que tem uma expressão brasileira, que eu acho que é um questionamento do modernismo. Esse menu ele foi um pouco assim pensando fazer uma sobrevoada e pegar características da nossa cozinha, né? Sejam elas indígenas, africanas, portuguesas ou europeias, né? Eu joguei um pouco essas cartas pro Will, assim, né? Essa vontade. Creme de milho com a botarga. O milho é muito caipira e caiçara também, né? E a botarga também, porque, né, a tainha é um peixe que a gente tem muito aqui. E, consequentemente, a ova também. Então, acho que é um pouco essa leitura, assim, desse lifestyle da costa. Depois a poqueca é uma releitura de um prato indígena, de enrolar o peixe com um pirão, né, com uma farofa e assar na brasa. A gente fez um pouco separado, fez um caldinho. E no cabrito, idem, né? A mesma coisa, o cabrito ele é assado em folha de cúrcuma, com uma salsa verde, com fundo do próprio cabrito. E esse cogumelo em cima, esse shiitake, né? Que vai num vinagre de dashi, que dá um frescor também. E a cambuquira, que também eu acho que é um elemento bem da cozinha caipira, assim. Acaba de chegar ao Brasil a Karma, marca suíça de chocolates do grupo Barry Callebaut com tradição na Europa. Inaugurada nos anos 30, a Karma prioriza o leite de vacas suíças, o açúcar extraído de beterrabas brancas, a baunilha de Madagascar e blends de cacau. Entre os lançamentos estão o chocolate suíço mais branco do mercado e o chocolate suíço mais escuro, segundo a marca. Ambos sem adição de corantes. Abriu recentemente em São Paulo, no Itaim Bibi, o Braca, um bar inspirado no tradicional bracarense, que recebeu o título de Patrimônio Cultural Carioca. A ideia dos proprietários da Casa Paulista, um deles é neto do fundador do bracarense, é manter os traços da matriz, que está há mais de 60 anos no Leblon. Difícil vai ser recriar em São Paulo a atmosfera carioca, mas a casa promete servir o mesmo chopp gelado e petiscos e pratos de boteco que ficaram famosos lá, como os bolinhos de bacalhau e de camarão e catupiry na massa de mandioca. Agora a gente vai falar de mandioca, esse produto que é tão identificado com o Brasil, com a história do Brasil e que virou a estrela desse livro recém-lançado, que é uma coletânea organizada pelo chefe Alex Atala, com depoimentos, com fotos, com textos de antropólogos, estudiosos, chefes de cozinha, fotógrafos brasileiros do primeiro time e que faz uma espécie de análise 360 graus desse produto que faz parte da nossa história, né? O organizador do volume é o Alex Atala, chefe brasileiro, que vai falar um pouquinho do que ele pensa, resumidamente, sobre o tema do livro, sobre a mandioca. Vamos falar de mandioca,
talvez a raiz do Brasil, a alma brasileira, um ingrediente que aqui estava antes da chegada dos portugueses. Então, eu acho que a gente pode falar que ela é pré-cabralina e está aqui, continua aqui, parte do acervo gastronômico brasileiro, parte da nossa cultura, dos nossos povos originários. Mandioca que está presente na minha casa, na sua casa, de norte a sul, de todas as cores, credos, etnias. O brasileiro ama mandioca e eu queria mostrar para todo mundo o quanto é bacana e versátil a nossa alma, a nossa raiz, a nossa cultura principal, a nossa mandioca. Bom, eu sou fã da mandioca e desde a minha infância fez parte da minha cultura. Vocês também? Também. Eu me lembro de comer mandioca frita na casa dos meus avós paternos, que são de Jaú, que tinha uma fazenda lá que plantava uma mandioca maravilhosa, assim, dessas amarelas que se desfaz. Assim. Jaú tem um solo bom, né? Uma terra boa, roxa. Então, isso faz muita diferença, né? E ver a própria mandioca, tirar, descascar, é uma coisa com a qual eu sou familiarizado, assim, e amo, adoro. Então, você precisa... Tem um capítulo aqui no livro que é lindo, que foi escrito pelo Beto Ricardo. Você conhece, né? O Beto Ricardo, que é um cara que eu admiro muito, que é o cara do ISA, né? Do ISA, um dos fundadores do Instituto Socioambiental, né? E que tem um capítulo em que ele relata o cotidiano de uma indígena chamada Cláudia, se não me engano, lá da tribo, da comunidade dos Baniwa, lá na Cabeça do Cachorro, que é aquela fronteira, Alto Rio Negro, na fronteira com a Colômbia. Sim. E o capítulo dele é só isso, é contando a rotina de ir para a roça, pegar a mandioca, ir com os filhos no colo, e aí fazendo os vários subprodutos da mandioca, com os nomes originários que ele tem. E isso é uma coisa linda também, que talvez muita gente no Brasil não se dê conta da quantidade de subprodutos que tem a mandioca. Porque a mandioca frita você come no boteco, né? Você come com a feijoada, a farinha de mandioca. E dos saberes também, né? O que eles foram aprendendo ao longo, né, de milhares de anos, como a gente tem que lidar com a mandioca. Porque ela, principalmente a brava, que tem o ácido cianídrico com uma incidência maior, então você precisa colocar em água, fermentar, depois colocar no tacho, assar, enfim. E aí tem a goma, tem o tucupi, tem a farinha. Eu passei 5 dias numa aldeia Yanomami e é um trabalho insano. Assim, a gente carrega aqui as cestas, né? E com os filhos, e enfim... É uma loucura, vai até a roça, tira a mandioca, descasca. É todo um trabalho feminino. A caça e a pesca fica a cargo dos homens e as mulheres... Os homens também, eles capinam a terra e plantam. Elas plantam também. Mas depende da etnia. Mas depois que capinou e plantou, que também dá trabalho... Sim, dá trabalho, claro. Depois o resto é só as mulheres... Inclusive, esse relato do Beto Ricardo, ele fala que essa Cláudia, ela vai para a roça depois para pegar e leva as 2 filhas pequenas, pequenininhas. E o filho pequeno fica com o pai, quer dizer, então desde pequeno essa coisa é das mulheres, né? Não, e é um trabalho do cão. E depois a gente volta, né, mas volta para Maloca e todas elas de cócoras, descascando, ralando, enfim, depois põe em água, depois tipiti, e de cócora, gente, fazendo isso, é tudo no chão, não tem mesa, tem mesa. Tudo bem, eles são, né, preparados, né, vivem aquilo desde que pequenos, os músculos já estão acostumados e tal. Mas eu fiquei exausta. Eu estava grávida também, mas assim, eu fiquei exausta, exaurida. Mas a mandioca brava, isso que você falou, é venenosa? O que é? Ela tem ácido o quê? Cianídrico. Ela tem a mansa também tem, mas muito menos.
E aí tem todos esses processos, essas técnicas para a gente ir diminuindo. A folha tem mais ainda, por isso que a maniçoba, ela é cozida por muitos dias. Então, algumas maneiras de você diminuir o ácido, ou cozinhando, ou deixando em água, ou fermentando, ou assando, né? Quando a gente faz a farinha d'água. Por isso chama farinha d'água, ela fica na água para liberar um pouco desse ácido, entendeu? Certo. E fermentar também é uma maneira de você liberar um pouco aí quando a gente come já quase não tem, né? Ou muito menos. A que a gente come mais no Sudeste e tal são as mansas, que são essas fritas que a gente, né, essa amarela e aí depende um pouco do solo, o sabor e até o poder nutricional de cada uma, depende do solo, né? Não depende só da espécie. Depende do terroir também. Né? Depende do terroir, depende do produtor, depende do que você faz para aquele solo ficar mais nutritivo, né? Para a planta, enfim. Mas é muito maravilhoso, né? São muitas... Isso que eu estava comentando, que a quantidade de subprodutos, você só da mandioca, você pode ter um cardápio farto e variado, e que às vezes nem percebe. Quer dizer, quem come pão de queijo... Sim, esquece que tem. Esquece que tem tapioca vem da mandioca? Tapioca é a mandioca. Sim, é a goma. É a goma. Você tem a goma propriamente, que é mais, enfim, que é mais elástica. Sim. Que também se usa para os preparados. Você usa o tacacá, por exemplo. Antes de assar, né? É a primeira, é aquela que é mais... Você já tomou o tacacá, né? Que tem aquela goma. Aquela é a goma e é aquela que faz o biju do nosso dia a dia. Sim. É a mesma... Beiju, sabe? Sim. O tapioca do dia a dia, assim, é a que faz o tacacá. Deixa aquela goma, se você cozinhar ela, vai ficar aquela coisa transparente com aquela textura. A maniçoba é a folha. É a folha. Da Brava. A maniçoba é um prato feito com a folha da... Eu comi em Santo Amaro uma vez. É um negócio poderoso. Bahia. Santa Amaro é um pouquinho diferente, mas eles fazem na Bahia. É um prato raro, porque é um prato bem nortista. Mas na Bahia eles fazem também. Fazem um pouco diferente, assim. Mas também é um ensopado, né? Fazem cachoeira, ali no Recôncavo, né? É no Recôncavo, eu comi lá. E você vê nas feiras, e as feiras de cachoeira, é totalmente sanitário, do ponto de vista sanitário é o fim da picada, mas é maravilhoso que a feira é no chão. Eles esticam uns tecidos e vão colocando, então fica lindo, né? Aquela coisa. E aí aquelas bolas da folha de maniçoba que depois você usa e faz um ensopado, normalmente com carne de porco. Já vi com pato também, é delicioso, né? Sagu, você já comeu? Sim. Mandioca. Tudo mandioca. Tudo mandioca. Tem o sagu na festa junina. Polvilho azedo, para biscoitos, para pães, bolos, pudins. Sorvete de tapioca é uma delícia. É muito e isso é uma coisa interessante, porque a mandioca é originária do Brasil, originária da Amazônia. Não, assim, no passado não era a única coisa que se comia, né? Antes do descobrimento, porque tem regiões do Brasil onde o milho, por exemplo, era muito mais presente do que a mandioca. Agora, é interessante que a mandioca realmente tomou o Brasil inteiro, terminou se espalhando pelo Brasil como uso, né? como alimento, e virou, no meu ponto de vista, um elemento unificador da gastronomia brasileira. Sim. Porque assim, se você fala, o Brasil é tão grande, né? Eu sempre falo que o Brasil não tem uma cozinha brasileira, tem cozinhas brasileiras. E tão diverso, né? Você comparar a cozinha de Santa Catarina com a de Belém do Pará, você fala, não tem nada em comum. Ou a cozinha afro-brasileira do Recôncavo, e comparar isso com a cozinha mineira, você fala, mas são tão diferentes. Agora, tem uma coisa que unifica tudo, que é comum a todas as coisas, é a mandioca. Quer dizer, você vai no Rio Grande do Sul, qual é o prato típico do Pampa gaúcho? É o churrasco. Sim. E se você vê o churrasco gaúcho, ele vem de uma cultura do Pampa latino-americano, que o Rio Grande do Sul o Pampa do Rio Grande do Sul parece muito mais com Argentina e Uruguai, sem dúvida, do que com Pará ou Bahia. Só que, se você for na Argentina, aquele mesmo churrasco eles comem com chimichurri, com molho de chimichurri.
E no Rio Grande do Sul, você vai no Pampa, né? Os caras comem churrasco, mas nem com farofa, é com farinha mesmo. Sim. Farinha. Fatia a carne, passa na farinha de mandioca e come. Sim. Quer dizer, a farinha é onipresente no Brasil, a mandioca, de uma forma geral. Né, ela foi sendo incorporada, né? E de formas diferentes. Mas assim, a farofa ela é presente em todas as... É impressionante. Eu sou muito farofeira, então é óbvio que tudo depende muito da farofa, de como... A qualidade da mandioca e a espécie faz com que... E também os processos. Tipo de farinha, Sim, tipo de farinha os processos. Que a farofa bolão, que você praticamente só joga água na farinha e ela fica pedaçuda. E vamos deixar claro... Você tem a farofa que é só farinha frita no dendê ou na manteiga. Sim, e você tem a farofa, que é deliciosa, com bacon, com banana com ovo, tudo. Ovo, é bem carioca com ovo, né? E eu só queria deixar claro que a gente não come farofa como o presidente do Brasil, tá? Só pra deixar... A gente come, a gente não joga, a gente não cospe, a gente dá valor aquilo. A gente come, não faz cena, né? Exato. Você viu o background daquela foto do presidente, aquilo foi ensaiado várias vezes para ele parecer porco. Eles ensaiaram, não era uma foto que pegaram. Mas eu acho que ele é um pouco porco também, Josimar, porque assim, ninguém tava tira pouco, isso. aí ensaia de novo, cospe mais, tal. Uma coisa horrível, é de quem realmente não entende nada sobre cultura alimentar, sobre o que é o Brasil, é um estereótipo. Criticou o camarão seco do acarajé lá do MTST. Exato. Ou seja, não entende nada, não sabe o valor, inclusive, das coisas, né? Farofa, mandioca, eu sou apaixonado e também. A gente precisa divulgar mais essa cultura da mandioca. Como eu disse, acho que muito brasileiro come um monte de subprodutos da mandioca, sem saber. E não come sabe. Pão de queijo sem saber que está comendo mandioca. E, enfim, é um produto que às vezes é até ridicularizado, justamente porque é popular. Só não ficou claro uma coisa, é uma espécie diferente nativa do Brasil? São muitas, centenas. São várias. Centenas. Que com o tempo, as comunidades indígenas, com o tempo, com séculos, ou com milhares de anos, foram meio que domesticando e adaptando. Dependendo da região, tem uma que se adapta melhor, então foram ficando prevalecentes. Olha aqui, tô vendo aqui. Olha quantas mandiocas diferentes. Nossa, tem a Uarini, por exemplo, que é mais do Amazonas, né? Deliciosa. Olha, tem um Brasil que o próprio Brasil não conhece muito, temos muito que descobrir. Sim. E por falar nisso, no próximo bloco a gente vai ver agora outros produtos brasileiros, mas agora aplicados à coquetelaria, com uma convidada muito especial. Aguarda aí que a gente já volta. O assunto agora, no terceiro bloco do nosso Food Connection, é abrasileirar. Nós estamos aqui com a jornalista, bartender, dona agora de um canal de YouTube sobre o abrasileiramento da nossa cultura e que vai lançar um livro também daqui a pouco a esse respeito e que está aqui hoje para falar com a gente sobre coquetéis que usam ingredientes nativos do Brasil. É a Nelly Pereira. Prazer. Bem-vinda. Vamos abrasileirar tudo, o copo inclusive, minha gente, essa é a ideia. É verdade? Até o copo? Até o copo. Vai ser uma cuiazinha? A gente pode usar a cuia, né? Pronto. Mas o bom e velho americano que não é americano, exatamente. Que é design brasileiro. Você, Nelly, então conta um pouquinho desse seu projeto, seu canal. Na verdade, eu venho estudando sobre o Brasil desde sempre. Eu sou jornalista de formação, então trabalhei muitos anos em redação. Trabalhei fora do Brasil, no Brasil, como jornalista, e sempre estudei sobre cultura brasileira. Então, fiz 2 mestrados, um em identidade cultural, um em semiótica, para estudar a identidade brasileira. E aí, enfim, sempre teve no norte do meu trabalho, que sempre entrevistei muita gente da cultura brasileira, enfim, na carreira. Mas, lá pelas tantas, meu marido resolveu abrir um bar e eu comecei a pesquisar. Eu sempre estudei sobre bebidas, então fiz curso de vinho, de uísque, sempre gostei. E quando a gente abriu o bar, em 2012, eu fui fazer uma pesquisa sobre o que tinha de Brasil, de brasileiro no beber. E descobri que tinha muito pouco, na verdade. Assim. Tinha cachaça, que ainda sofre muito preconceito, e que ninguém quase vai até a página 2 dela. Quem dirá de ingredientes brasileiros que já são usados em bebidas populares no Brasil, né? E aí eu falei, gente, o pessoal estava importando casca amarga para fazer bitters, que são esses temperinhos do drink. Inacreditável. Daí eu falei, gente, pera. Para tudo. Para tudo, que inclusive é uma casca brasileira. Falei, para tudo. Aí comecei a pesquisar e o que eu fiz foi trazer todos os ingredientes que já estavam no boteco,
Então, assim, cachaça curtida em butiá, carqueja, jurubeba, catuaba, enfim. E estudar que sabor esses ingredientes tinham. Então, tentar usar eles com gin, com vodka, com saquê, com uísque, enfim. E também pesquisar outros ingredientes que ainda não tinham chegado na coquetelaria. Porque na gastronomia a gente tem trabalhos como o da Bel e de tantas outras chefes e outros chefes que fazem isso, mas nas bebidas não. Sim. E aí eu comecei a descobrir que muito estava com a medicina popular brasileira. Então, com as raizeiras, com as benzedeiras, com as garrafadas. E comecei a ver que eu ia fazer um estudo profundo da cultura brasileira a partir disso. Inclusive sobre as ervas sagradas, sobre o quanto a gente ritualiza várias dessas plantas. E sobre essa transição, e esse é o nome do livro, da botica para o boteco. Então, acho que eu fiz esse percurso. E foi maravilhoso, porque eu descobri sabores incríveis e saberes incríveis da nossa cultura no processo inteiro dessa pesquisa. O seu bar vai reabrir também? Já está reaberto. Já reabriu. E aí a gente continua a pesquisa. E agora o bar vira um espaço de mostrar justamente as possibilidades ainda mais profundas de se trabalhar com os ingredientes brasileiros nas bebidas. Eu concentrei toda a minha pesquisa no bar, então minha coquetelaria está só lá no Espaço Zebra. E também, claro, em todas as pesquisas, no canal no YouTube, no livro e tudo isso. Pois eu me inspirei justamente nesses saberes e nesses sabores tradicionais para fazer uma pataia infusionada no gin. A coquetelaria é uma arte americana, né? O coquetel se propagou no mundo, principalmente a partir dos Estados Unidos, da lei seca. Aqui no Brasil, os brasileiros gostam de coquetéis, fora o rabo de galo e a caipirinha. É um hábito do consumidor, bebidas misturadas? Eu amaria que os brasileiros gostassem de rabo de galo. Mas a verdade é que tem um baita preconceito, né? No boteco é tradicional, boteco, né? Graças a Deus, ainda bem. Mas não é tão comum, assim. A caipirinha é muito mais comum quando ela não vira uma caipivódica, né? Uma caipirosca. Uma que acontece muito, né? E aí a gente já vê, a Bel falou da saqueirinha, se a gente fala da caipirosca, a gente pensa, o brasileiro mistura. A gente mete o quê? A gente coloca cream cheese no sushi, entendeu? Então, assim, a gente mistura, a gente gosta de misturar. Eu trabalho muito na indústria de bebidas, hoje como consultora também, de desenvolvimento de produto e tudo isso, e eu percebo assim, beleza, amigo, você vai fazer um drink pronto para beber. As pessoas vão misturar. Mesmo esse drink que já está pronto para beber, o brasileiro vai colocar um negocinho de água de coco, vai colocar um suquinho de maracujá congelado. Então, assim, a gente leite condensado. Leite condensado. Pode ser, porque não, né? Meia de seda. Uma meia de seda. Então, assim, o brasileiro mistura. A gente é da mistura. Então, eu acho que talvez a gente não tenha o nome da coquetelaria, né? Ou a gente referencie muito mais a coquetelaria feita fora do Brasil do que a meia de seda, o rabo de galo, o bombeirinho, a batidinha. Mas a gente mistura. Então, eu acho que o brasileiro gosta muito de coquetelaria. Talvez a gente não dê esse nome, mas a gente gosta muito. E, Nelly, é interessante que 100 anos, né, de Semana de Arte Moderna e você lançar esse livro também, né, abrasileirar as bebidas, né, que eu acho que a gastronomia também ainda precisa, mas a coquetelaria sobretudo, porque ainda não passou por esse, assim, de devorar o que vem da Europa ou dos Estados Unidos e digerir e trazer outra coisa, né. Eu acho que esse seu trabalho vem fazendo isso, né, nos últimos, 10 anos você vem fazendo muito isso, né? Trazendo essa brasilidade para esse setor também, né? Eu acho que sim, eu acho que se a gente fizer todas as críticas e todas as celebrações da Semana de 22 que a gente pode fazer, existia ali uma vontade de se olhar para o que era brasileiro, né? Sim. E 100 anos atrás. Sim. Cheio de defeitos e questões. Exato. Mas essa antropofagia, que é você deglutir o melhor do outro e só o melhor do outro, para transformar em algo que é seu, eu acho que isso a gente não vem fazendo, talvez nem na gastronomia, acho que poucas são as coisas que a gente faz, porque a gente está simplesmente deglutindo do outro, e nem o melhor do outro, às vezes. E tentando produzir produto de lá. E fazendo um pastiche com algo brasileiro, quando a gente tem técnicas aqui, eu digo, gente, produtos. Você olha para a tecnologia indígena, tipo, de fazer fermentação, de fazer bebida, de fazer licor, de usar fruta. Aquilo é tecnologia
tecnologia pura, é técnica ali pra gente olhar e aprender. Não, a gente vai olhar para quem tá fazendo as cidras nos melhores pomares franceses, porque não sei o quê. Gente, tem vinho de fruta brasileira sendo feita desde sempre. Olha caju, olha genipapo, quer dizer... Então eu não acho que eu acho que é mais um olhar pra cá, cauim, o aluá, que é afro-brasileiro, que é abacaxi com gengibre, né? E que a gente também pode usar em coquetéis, né? Eu acho que é mais, tem um dos autores do modernismo, não vou me recordar o nome dele agora, mas ele falava sobre encontrar o Brasil, que a gente esbarra em Brasil. E a gente ainda tem o privilégio de esbarrar em Brasil aqui, nessa terra. Não se aprofunda, né? Então eu não tô nem olhando para o de fora, para falar bem a verdade. Nada contra, eu acho que tem que olhar para os clássicos, Negronis, Martins e tal. Acho que vem tudo daí também, mas assim, eu tô olhando para isso como referência, mas eu tô olhando para dentro. É que o de fora já é tão estruturante que, na verdade, a gente precisa, né, quebrar umas estruturas para fazer novas estruturas, né? E isso na gastronomia também, eu sinto... Agora, estudando um pouco mais o modernismo, a semana e tudo isso, eu percebo que a gastronomia ainda precisa não só a coquetelaria. Mas eu fiquei curioso, porque a coquetelaria me relaciona aos drinks, né? E drinks tem esses nomes todos, né? Estrangeiros e tal. Você criou drinks, que você tem nomes, batizou. Me fale dos seus eu acho grandes... que eu fui procurar antes eram técnicas de se fazer coquetéis brasileiros. E a primeira delas que eu encontrei, para além das fermentações, que acho que são super importantes, né? Então, o cauim, todas as técnicas de se usar, então, enfim, tarubá, chibé, que são bebidas muito ancestrais brasileiras, né? Mandioca, indígenas, né? com mandioca. Falando da mandioca, exato. Também tem isso, a mandioca também faz bebida. Tiquira, que aliás a gente não conhece, que é o aguardente de mandioca. O cauim, o caxiri, que são fermentados, né, cervejas. Exatamente. Mandioca serve para tudo. E olhei para as técnicas de garrafada. Então, se olhar para os vermutes, os amaros, eles são o quê? Uma base alcoólica com uma maceração de ervas, cascas e raízes. Garrafada. Desculpa, é só outro nome. Que eram medicinais, mais do que, né, em todas essas culturas, não só indígenas, mas também afro-brasileiras e no candomblé, a gente usa para curar tosse, curar bronquite, curar, enfim, tudo. E aí o que eu fiz foi garrafadas para fazer drinks. Então, usando catuaba, andiroba, cumaru, fava de aridã, vários ingredientes brasileiros, plantas brasileiras muitas, que eram usadas só medicinalmente, e comecei a usar para fazer coquetéis. Então, eu faço amaros, faço vermute, faço gin, faço um monte de bebida base, e depois faço as misturas. Então, dá para fazer um Negroni? Dá. No lugar do vermute, uso um vermute de catuaba. Dá para fazer martini? Dá. Pega esse gin que você está usando e coloca um cipó alho. Vai ficar um martini mais salgadinho, com gosto de alho, com um ingrediente que é usado no tacacá, por exemplo. Então, acho que são essas as brincadeiras que eu faço. Ainda que eu use algumas estruturas de fora, claro, estrutura de coquetel, eu sempre falo, né? O cozido, o assado e o frito, mexido, batido e montado. Mas eu tento trazer sempre elementos brasileiros. Mesmo para que você, por exemplo, que talvez nunca tenha experimentado um coquetel com um ingrediente brasileiro diferente, você chega no meu bar e você nunca tenha tomado carqueja. Mas eu vou fazer um drink que vai ser um desses spritz que estão super conhecidos com carqueja. Você vai sentir um gostinho mais amargo, mais azedinho, adstringente, você vai ser, essa é a carqueja. Nem que seja para te mostrar o que é esse ingrediente com alguma coisa que já seja familiar a você. Acho que essa é a ideia. A gente fez um negócio juntas, de um delivery no meio da pandemia, e tinha um drink com cogumelo, Yanomami. Não, era uma coisa, assim, que a gente finalizava em casa. Eu fiz a comida e ela fez os drinks. Eu recebi os drinks, não sei se você recebeu a comida, mas enfim. Hã? Você não recebeu os drinks? Eu recebi os drinks. E eu fico com aquele umami do drink de cogumelo, que é inacreditável. E muito drink não é uma coisa fácil também de harmonizar com comida, mas essa mulher faz ela é uma maga, é uma bruxa. Agora, uma questão para o Nando. A coquetelaria moderna é uma coisa de origem norte-americana, principalmente, e você está... a gente falou da antropofagia, semana 22, você está antropofagicamente transformando isso numa arte brasileira, né?
E eu queria saber o que o Nando pensa nisso em relação à arte, à música mesmo. Sim. Porque o Nando ele nasceu, assim, como artista, num grupo de rock brasileiro, né? Os Titãs. E o rock era americano. Vocês abrasileiraram o rock? Então, não, pois é. Eu acho que você já brasileira qualquer coisa, você falando português, né? Sendo aqui, a nossa relação com o mundo. Então, assim, é uma ideia um pouco estanque, né? De que o rock, como um gênero, ele se mantém, ele não pode ser profanado. Enfim, eu sempre falo, o que você faz? Rock brasileiro? Eu acho que a gente faz música brasileira, certo? Não tem como... Deglutir o rock americano para fazer uma música brasileira. O que eu ouvi, eu fiz música a partir das coisas que eu ouvi, certo? Sim. Então eu ouvi muito rock, porque assim como eu ouvi né? Estruturas, e elas se fundem de alguma maneira inconscientemente, não foi uma alquimia pensada, vamos juntar uma coisa com a outra. Sim. É um pouco natural daquilo que é as fontes que eu bebi. Sim. Até porque a música é meio caipira também, né, Nando? Sim. Tem uma coisa meio, não só por causa do violão e do jeito que você compõe, mas tem uma coisa que eu acho que me lembra uma coisa meio folk caipira, assim. Eu acho que tem, essencialmente a questão melódica, assim, que é independente da... Na verdade, quando se fala um pouco dessa coisa do rock, é pelo fato de ter usando guitarra elétrica, exato, né? Assim, exato. Que é um negócio já, vamos combinar... Ultrapassado. Ultrapassado não, e superado. Superado, incorporado, né? Como tudo, né? Mas assim, nos anos 80, os Titãs foram fundamentais para... Era reflexo do que a gente estava vivendo também, né? Politicamente, socialmente, né? Nos centros urbanos, assim, né? Não, eu sinto assim. E incorporar as influências do mundo faziam parte de uma eu acho que assim, uma postura cultural dos brasileiros, também naquela época, ainda mais nos anos 60, 70, você tinha um ultranacionalismo da ditadura militar e não sei o quê, sim. E a gente conseguia incorporar elementos culturais de fora, era uma forma de rebeldia. Quase resistência, né? Tipo, e de se comunicar, e assimilar isso para o que a gente fazia, né? E de se comunicar melhor com o momento também, né? Que vocês abriram ali na década de 80 também espaços para vir depois, quem misturou mesmo o rock com a música brasileira, que foi, enfim, Chico Sá, Encenação Zumbi, todo mundo que acabou misturando a guitarra elétrica, o mangue, o maracatu. Abre-se espaço. Talvez a minha pesquisa não tivesse sido possível na década de 80, com todo mundo da gastronomia que veio antes. Acho que tem um pouco isso. Claro. A gente é tudo mais atrasado, né? Até por causa da importação, a gente foi primeiro importar coisas de lá, foie gras, vinho, né? Anos 90 foi o auge disso, e depois que a gente começou a ter um processo de pesquisa, né? Bom, esse tem muito assunto para muita manga, né? E para muitos litros aí de bebida e de ingredientes. A gente vai ter que interromper um pouco essa conversa, porque aqui no nosso programa a gente tem um último segmento que a gente chama saideira, onde a gente não bebe nada, mas é uma saideira simbólica. Gostei. É um segmento onde a gente comenta alguma notícia curiosa, ou bizarra, ou interessante que a gente vê na imprensa, e que hoje vai ser a respeito de uma loja aqui em São Paulo que está vendendo guloseimas com formatos genitais. Moda. Nós vamos mostrar para vocês aí um pouco de que é esse estabelecimento e a gente vai conversar sobre isso. Essa loja, eu falo que nasceu para matar preconceitos. Antes era um café, que aqui na Rua Augusta, assim, não deu muito certo, Selfie Café, que a gente imprimia foto na crema do café, né? Não, daí eu falei, não, aqui tem que ser uma coisa, uma comida erótica. Daí fomos atrás e surgiu Assanhados, uma loja para desconstruir, para quebrar tabus, eu acho que e a gente está conseguindo isso. Nós criamos o crepe-pi. Por que crepe-pi? Na verdade, para ficar uma coisa mais leve, assim, lúdico. Massa leve, recheio maravilhoso, ainda por cima em formato de piroca. A crepepeca que mais sai, eu também acho que é o creme de avelã, chocolate ao leite. E a crepepeca, a pessoa escolhe a finalização da vulva, se é peludinha, depiladinha,
se for peludinha, daí a gente põe um granulado, né? Tem todo... E é molhadinha no leite condensado. Tem o bigode de Chaplin, que a gente faz também com granulado. Então tem uma finalização que depende do gosto, né? Eu acho que a ideia do Crepe Pi e do Crepe Pepeca é bem legal, porque traz uma experiência nova, é um lugar bacana para você vir tirar foto, dar risada com seus amigos. Eu acho que isso chama muita atenção, né? É encoxadinho ou penetração? Penetração. Penetração. Bom, e aí, galera? Deu vontade de comer, de cair de boca ou não? Finalmente revelado o endereço onde se encontra uma madeira de piroca. Né? Exatamente. O brasileiro Alguém é maravilhoso, fez, né? A gente, além da ideia original, toda a brincadeira que envolve, né? A mulher é uma personagem, né? Acho que isso é maravilhoso. Não, da gente. e ela, de um café que deu andava certo. mal das pernas, ela, onde eu vou? Que a necessidade não gera. E ali tem filas, mesmo? filas enormes da calçada na rua. Ah, é? Não, forma filas enormes, muito Acho que a longas. gente vai ter que ir lá, Esse negócio do bigode do Chaplin, né? Eu já fiquei super curiosa. Também. É legal porque a comida não é só alimentação. Então, quando tem uma coisa também lúdica, quando tem uma coisa que congrega as pessoas em torno de ela, é legal, né? Porque comida tem que ser também... E o ser humano adora falar de comida, em todos os né? sentidos. E de sexo, né? A gente adora falar de comida, assim. Pronto. Eu percebo isso em todas as rodas, alguém, em qualquer classe social, qualquer etnia, qualquer país, sempre falam de comida em algum momento, né? É um assunto... E aí você une com sexo, pronto. É uma delícia. Sucesso. Bom, então, parece que é unânime na mesa que vamos engrossar a fila do Assanhadex. Acho que a gente pode fazer criações inspiradas também nessa ideia. A mamadeira de piroca, por exemplo. É um clássico já do brasileiro. Né? E agora finalmente existe. Sim. Bom, então assim, com esse bom humor e com esse estímulo lúdico, né, da gastronomia, a gente vai encerrar por aqui esse primeiro episódio da segunda temporada do Food Connection, gravado aqui no restaurante Fasano de São Paulo, com a edição de conteúdo da Luísa Fecarota, direção de Ano Coimbra, a participação indispensável da minha companheira Bel Coelho, do Cuia Café, e dos nossos convidados, a Nelly Pereira, jornalista, bartender, pesquisadora de brasilidades, e Nando Reis, que é um ídolo aqui de todos nós, né? E que, além de cantar e compor, é um muito bom de conversa. Obrigado. Obrigada, Nelly. Obrigada, Nando, por ter vindo. Obrigado a vocês, obrigado a todos e até o próximo Food Connection aqui no canal Sabor e Arte. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário.